Amém? Lição número 20. Hoje nós temos 3 países dos quais Deus vai trazer uma denúncia contra. Hoje nós vamos ver a Babilônia, Edom e a Arábia. Vamos lá. Primeiro, sentença de Deus contra a Babilônia. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 21. Nós vamos ler do 1 até o 10. Esse é o primeiro texto nosso. Isaías capítulo 21, do 1 até o 10. Amém? Todos encontraram? Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Amém. Contra a Babilônia. Vamos passar? Bom, ali, aonde você está vendo o circulado em verde, é onde que era a antiga Babilônia, tá? Da época de 614 até 538, quando ela foi derrubada. Então, a Babilônia da época, né, dos reinados física, ela foi derrubada nessa época, 538. E hoje não existe mais Babilônia, certo? Mas diante de Deus, diante do livro do Apocalipse, existe uma Babilônia que ainda vai se levantar, ainda vai ser derrubada. Isso aí é a chamada, né, Babilônia espiritual, né? Uma questão do quê? Porque a Babilônia, para Deus, é descrevida como a terra do pecado. Então é da onde vem o pecado, de onde vem a idolatria, de onde vem a maldade, o que é ruim, né? Então, ainda tem uma Babilônia para ser derrubada. Essa física que nós vemos ali, né, você consegue ver que aquele braço ali é do Mar Vermelho, né? Então você consegue identificar que ela tá para cima ali do Israel um pouco, né? Um pouco mais para cima ali, chegando um pouco na Rússia, no Oriente Médio, nessa região toda era a Babilônia, né? Pode passar? Desce mais um pouco, volta naquela imagem lá. Não, volta. Aí, ali nós vamos ver sobre a Arábia também. A Arábia está logo embaixo da Babilônia. Pode passar? Deserto do mar. Então ele fala assim: sentença contra o deserto do mar. Por que o deserto do mar? Porque era onde estava localizada a Babilônia, né? Então, a planície sobre a qual a Babilônia foi construída. Dura visão me foi anunciada: o pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Então Elão era a Pérsia. Por que então que Deus fala sobe, ó Elão, né? Ele usando aqui a Pérsia para poder derrubar a Babilônia. Então a Babilônia ela foi destruída pela Pérsia, né? Nessa época, depois do cativeiro israelita, né? Então eles foram levados para lá pela Babilônia, né? O reino do sul, Judá, foram levados para a Babilônia. Aí é onde acontece toda aquela história que até foi pregada no culto passado, né? Azarias, Misael e Ananias, né? E depois disso aí foi quando Deus enviou o rei da Pérsia para destruir eles, e aí eles mandaram de volta o povo para a terra de Israel. Então Elão foi aquele, né, identificado por Deus aqui para derrubar a Babilônia. E a planície da qual a Babilônia está construída é esse deserto do mar. Pode passar? Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim, como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Olha, quem que está falando aqui? É o profeta. O profeta Isaías. A gente tem que entender que uma coisa, ele tinha muita sensibilidade quanto aos horrores da guerra, né? Observamos novamente a sensibilidade do profeta quanto aos horrores da guerra.
No capítulo 15, lá do 5 até o 7, ele também descreve assim, com essa mesma riqueza de detalhes e o temor que ele sentia quando Deus ia trazer um juízo contra um país. Mas por quê? Porque Deus fazia mostrar para ele uma coisa real. Ele via aquilo que ia acontecer. Então ele tinha uma visão sobre aquilo. É como Amós, é como Daniel. Daniel ficou tão perturbado quando ele teve aquela visão dos dois, do carneiro e do bode, que Deus teve que enviar um anjo para poder falar com ele. Falar: olha, não tema, não vai suceder agora, acalma o seu coração. Por quê? Porque eram coisas terríveis que ele estava vendo, que ele não podia suportar. Isaías também estava tendo visões, das quais ele estava apavorado de horror. Imagina você ver os horrores de uma guerra, né? A gente às vezes assiste algum filme de guerra e vê como que é ruim, mas de fato ver uma pessoa morrer, ver uma pessoa perder membros do corpo, sair sangrando até a morte, ver uma cidade ser incendiada a sangue frio, sabe? Você vê animais morrendo, crianças, mulheres, todo mundo correndo de horror, morrendo, aquele barulho da guerra, né, que faz, né, o estrondo dos cavalos, das armas. Então era uma coisa difícil de ver. Então por isso que ele sente tão ruim quando ele estava tendo essas visões que Deus mandou ele proferir quanto a Babilônia. Por mais que não fosse o povo de Deus, e fosse um povo que tinha que ser parado, destruído, né? Ainda assim, é uma coisa muito ruim de se ver, né? Ninguém quer ver os outros morrendo, né? A não ser uma pessoa que seja psicopata, que ele tem prazer nisso. Mas uma pessoa de cerne normal, né, de bom senso, não gosta de ver uma coisa dessa, né? Então ele teve essa visão, ele teve essa profecia recebida de Deus, né? E dessa forma ele ficou ruim. Ele até descreve assim a forma que ele se sentia quanto a isso, né? Ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Dores se apoderaram de mim como as dores de parturiente. Então ele descreve a dor que ele sentia, a angústia, né, aquele temor, como se fosse uma mulher com dores de parto, né? Eu estava na casa de um amigo meu ontem, e ele ganhou um pequenininho, né? Está com 8 meses agora. E ele falou assim: olha que os dentes dele nascendo, olha só, embaixo aqui tem 2, em cima tem 2. Eu falei assim: quando nasce o dente, eles sofrem muito, né? Eles dão muito trabalho, né? Dá dor de barriga, fica chato, né? A criança fica chata. Ele falou assim: rapaz, eu estava conversando com a pediatra, ela falou para mim que a dor do dente da criança quando está nascendo é o passo antes da loucura. Chega a uma dor tão forte na boca, que a criança sente, que se assemelha à loucura. Você imagina isso? A pessoa chegar a ficar louca por causa de dor? Loucura mesmo, a pessoa babar, perdeu o sentido, perdeu a consciência. É isso que a criança sente quando ela está nascendo os dentes dela. Ainda bem que a gente não lembra dessa dor, né? Já pensou? Misericórdia. Pode passar? O versículo 5: põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Ó, os detalhes dos últimos dias da Babilônia são fornecidos em Daniel 5. Então, Daniel, lá junto com os outros 3 da fornalha, né? Ele viveu os últimos dias da Babilônia. E aí ele descreve no capítulo 5 o que estava acontecendo lá nesses últimos dias. Quem tiver interesse em aprender sobre isso, abre lá em Daniel 5, você lê o capítulo e você vai ver os últimos dias da Babilônia. Aqui ele usa um termo, fala assim: untai o escudo. Por que untar o escudo? Era necessário preparar-se para a batalha e passar óleo nos escudos de couro, para que eles não ressecassem e rachassem. Mas calma aí, por que os escudos tinham couro? Que negócio é esse? Bom, algumas partes do escudo eram feitas de couro. Por que era feita de couro? Primeiro, tinha uma parte que era para segurar. Então ele funcionava assim para ter aderência e com um acolchoamento do lado interno do escudo. E do lado de fora também tinha couro, geralmente. Aí dependia de nação para nação, de exército para exército. Mas o lado de fora tinha um escudo para quê? Tinha um couro no escudo para quê? Porque muitas vezes eram lançados, aquela palavra que Deus fala assim, dardos inflamados do inimigo. Então, vem daí. Eles lançavam flechas com fogo na ponta, né? Colocava lá um pano
untava com óleo e colocava, acendiava fogo para poder incendiar os carros, as tropas, acertar as pessoas, pegar fogo, literalmente. E os escudos com o couro na ponta apagava. Então por isso que a palavra de Deus fala que é para a gente cingir, segurar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Porque na borda, na frente desses escudos tinha o couro. E quando entrava em contato com o couro, o dardo inflamado apagava. Madeira. Quando eles venciam uma guerra, o inimigo tinha o escudo. Eles tomavam o escudo. Eles levavam para ele. É muito caro. Por exemplo, a Itália, no final, a Itália tinha todos os melhores para ir para a guerra. O próprio Israel tinha todo mundo batalha. E lá nessa época aí, era a Babilônia. A Babilônia foi lá. O país lá que levou Israel cativo várias vezes. A Síria. Então eles tinham um escudo melhor, as flechas melhor, Sim. porque eles tomavam os vencidos. Era a guerra, né? Cada guerra que ele vencia, ele levava muito melhor. Exatamente, aos despojos de guerra, né? Roubava os metais, roubava as casas por causa disso. Madeira, muitos eram aparelhados de madeira, né? Então, aí tinha o couro na frente para poder segurar, né? Ele amortece, ele dá um impacto, né? Madeira. Só que para uma coisa é bom, para outra é ruim. Essa é a deficiência das armas, né? Tem armas de guerra que para uma coisa serve muito bem, é que nem uma lança. A lança, para um lanceiro e um cara que está de espada, geralmente o cara que está de lança tem vantagem, porque antes dele chegar, ele já tem a lança nele. Mas de perto não. De perto ele tem desvantagem. Para cegar também. Exatamente. Então tem tudo isso, né? Tudo tática de guerra, né? Interessante. Então pode passar. Então untar o couro, porque o couro ele é um material animal, então ele tem que ser tratado. É que nem sua pele, né? Sua pele também resseca e o couro também resseca. Só que o couro, como ele não tem mais irrigação de sangue, né, porque ele já está como um objeto inanimado agora, então ele precisa ser untado com óleo, né, precisa passar um azeite nele ali, para ele poder ficar sempre macio, senão ele fica ressecado e duro, e aí perde a eficácia dele, né, no caso da arma ali, que ele precisava amortecer o impacto. O atalaia, então aqui do 6 até o 8, fala assim, olha só, aqui ele descreve esse atalaia que está para avisar sobre a guerra, olha. Pois assim me disse o Senhor, vai e põe o atalaia, ele e diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos, uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente, com grande atenção. Então o atalaia gritou, como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia, estou de pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Olha só, o atalaia, né, é aquele que vigia. E ele fala aqui que eles estavam tão receio dessa guerra, que eles estavam o dia inteiro na torre de vigia, e à noite também. Então eles não estavam nem descansando, era 24 horas a vigia da torre, né? Versículo até o 8 mesmo, né? Então, ó, o que é o atalaia ou a atalaia? Em arquitetura militar, é uma torre em lugar alto, onde se vigia o território circundante. Então ela é colocada lá num ponto, e em volta de tudo aquilo ali, você consegue observar o que está acontecendo, né? Normalmente integra o sistema defensivo de um castelo. Então quando vocês veem um castelo num filme, né, numa história, você vê que tem umas torres, né? Aquilo lá não é o quarto da princesa, aquilo lá são as torres dos atalaias, que é as torres de vigia. E geralmente elas são o quê? Um em cada ponto do castelo, geralmente são 4.
né? Ou duas. Por quê? Porque dali eles ficam nos pontos estratégicos do castelo para poder observar se o inimigo está vindo. Então aquela ali é a torre de vigia, né? A torre dos arqueiros, a torre das balistas, né? Então, sendo distribuída em lugares estratégicos. Em caso de ameaça, os vigilantes davam aviso aos defensores. Então quem ficava nas atalaias dava o aviso para quem estava em cima do muro, para quem eram os soldados que iam defender o castelo ou o forte, né, o lugar de se vigiar. Pode passar? É a mesma palavra, no mesmo sentido. Olha lá, ó, uma torre de atalaia ali, como você vê, ela não está no castelo, ela está num ponto estratégico. Então ali não está no reino, ele está para frente ou para trás. É os batedores, né? Aí você perde a vigia. É porque hoje em dia você tem alarmes, você tem radar, você tem sonar, você tem um monte de coisa que avisa se está vindo algum inimigo, se está tendo invasão do espaço aéreo seu ou qualquer coisa do território seu. Você consegue prever essas coisas, né? Naquela época, os guardas. Se não tivesse guarda, você estava desprotegido. Por que eles atacavam muitas vezes de madrugada, atacavam à noite? Porque a visão já é diminuída durante a noite, né? E as pessoas estão despreparadas, né? Pode passar? Tem mais uma imagem aí? Aí no castelo. Aliás, esse castelo está à venda. Se alguém que tiver interesse, no Porto. Ele está à venda esse castelo aí. Olha lá, está bem escuro, mas dá para enxergar. Tem uma atalaia em cada ponto do castelo. Deve ter uma lá atrás também. Então olha lá, uma na esquina de cá, uma na esquina do fundo, tem outra lá. Ali no meio tem um portão. Dá para ver daí? Então, tem mais uma no fundo. Tem mesmo, tem uma lá no fundo lá. Então é isso aí que é o atalaia, né? É uma torre de vigia. Pode passar? Ou sentinela, né? Vamos lá, alguém abre aí, ó, Apocalipse, você não leu nenhum, abre aí, Apocalipse 14:8. E outro aí vai abrir para mim, Apocalipse 18:2. Capítulo 21, versículo 9, diz assim: Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros, de 2 a 2. Então ele estava prevendo, né? Se você vir vindo cavaleiros de 2 a 2, de jumentos, agora ele começa a ver. Eis vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz, o atalaia, né? Ergueu ele a voz e disse: caiu o Babilônia. Ele viu chegando o exército persa e ele já gritou: caiu a Babilônia. Ele já estava sabendo, talvez porque o profeta estava anunciado, já tinha anunciado e ele já estava sabendo disso, né? O que iria acontecer. Então caiu a Babilônia e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Aqui é onde a gente vê que os deuses não conseguiam livrar o povo dos exércitos inimigos. Ó povo meu, debulha e abatido como debulhado e abatido como trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isto vos anunciei. Então o povo de Deus seria levado cativo, mas ele seria liberto quando a Babilônia fosse destruída, fosse derrubada. Pode ler Apocalipse 14:8. E 18:2. As duas Babilônias que eles citaram aqui é a mesma, só que não está falando dessa Babilônia. Então, embora o Império Caldeu ou Babilônio, então se você ouvir falar na Bíblia assim, Império Caldeu, está falando da Babilônia.
tenha caído em 539, não, eu tinha falado 538 lá, mas é nessa faixa aí, 539, 538. A Babilônia, com representação de tudo que se opõe a Deus, essa Babilônia, de representação de tudo que se opõe a Deus, do pecado, da ira, do diabo, só será destruída de uma vez por todas no final da grande tribulação, como falou ali, da mesma maneira que o Atalaia aqui, que o profeta Isaías falou, da mesma forma, ele também descreve em Apocalipse por João. São as mesmas palavras. Caiu a grande Babilônia, todas as imagens e esculturas dos seus deuses. Por quê? Porque ela caiu aqui e ela vai cair novamente lá na grande tribulação. Depois desse período da grande tribulação, vai cair novamente a grande Babilônia. Pode passar? Agora, contra Edom, Isaías 21, do 11 até o 12, são 2 versículos apenas. Pode começar aqui na minha frente, os 2 versículos. Pode passar? Vamos abrir lá em Obadias. Cada um vai estar lendo um versículo aí, ó. A irmã abre, ó. Obadias 1, 2, 3, 4, 5. Volta aqui, 6, 7, 8, 9. Tá? Obadias. Só tem um capítulo. Então é do 1 até o 9. Dumá, sentença contra Dumá. Dumá é Edom, tá? Então está descrevendo Edom. Gritam-me de Seir. Seir é a terra de Edom. Então esses 2 nomes são descritos para o mesmo lugar. Então Dumá e Seir está falando do mesmo lugar, que são a terra dos Edomitas. Lembrando que os Edomitas são descendência de Esaú, tá? Então eles meio que são primos de Israel. Achou aí, Dorvido? Edom. Obadias. Depois de Gênesis. Achou? Capítulo 1, versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações como embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemos contra ele para a guerra. 2. Destruirei. 3. Achou? Pode ler. Pode ler o 3. Agora mudou toda a sequência aqui. Achou? É o 3? Eu não estou acompanhando aqui. É o 3. Agora pode ler o 4. Pode ler o 4. O senhor leu o 2. Então lê o 3. Pode começar a ler o 3 aí. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas sendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? 4. Se te elevarás como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei e os perseguir. Achou, Dorvido? Não? Já viu 5? Se viessem aqui ladrões ou roubadores de mães, como está escrito, não ficariam de nos tratar? Se aqui viessem os dizimadores, não deixariam o monte ficar? 6? Achou, Nazaré? Achou? Pode ler o 7. Pode ler.
Aí já foi 9, né? Então, os edomitas, eles caíram, foram totalmente dizimados, porque Deus viu neles uma arrogância grande e uma falta de empatia com um povo que é para ser amigo, né? Então, se você tem um parente da sua família, né, um primo, você tem que defender sua família. Mas toda vez que a Síria ia contra Israel, com o Egito, que a Babilônia, eles estavam no meio, para poder ir lá destruir o povo de Deus. Ali ele descreve porque a Síria estava para invadir o reino do norte, e ele estava junto com a Síria. Ele estava indo lá para destruir e falar arrasaia, arrasaia. Eles queriam destruir a nova Jerusalém, né, do reino do sul, e já estava invadindo a reino do norte. Então, meus irmãos, Deus fala que ele vai destruir totalmente a semente de Esaú, né, ele fala no final ali. Ele vai destruir o povo edomita por completo. Os sábios vão perecer, porque da terra de Edom tinham muitos sábios, pessoas de grande entendimento, né, conhecedores. E para Deus isso aí não seria nada. Eles iam todos perecer, não importasse quem era. Pode passar? Então essa aí é a sentença contra Edom. Ali a terra de Edom, para vocês se localizarem, fica praticamente ali em Israel mesmo, né? Ficava em Israel, junto com eles, olha lá. Então, essa terra que você vê ali, né, é a terra de Israel. Olha lá, o Monte Sinai, né? Você tem ali para frente ali Berseba, você tem Judá, olha, Moabe, Israel, Amon, era tudo junto ali, ó, Filistia, era tudo próximo um do outro, né? E Deus destruiu esse povo que estava junto com eles ali. Agora nós vamos para o próximo texto, pode passar? O texto final, para encerrar o capítulo 21, está do 13 até o 17. Capítulo 21, 13 ao 17. Eu vou ler o primeiro versículo aqui, depois segue a sequência de leitura, né? Esse lado, meio, esquerdo. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de Dedanitas. Pode ler aí. É o Durvírio 16? Deu aí? O meu está diferente. Capítulo 21, versículo 16. Isaías 21, 16. Não, 16. Isso. Ah. 17. Então, agora a sentença contra a Arábia, pode passar. A Arábia, uma tribo árabe, os Dedanitas, terra de Dedã. Alguém abre aí para mim aí, ó. Pode ver o pastor, abre para mim. Ezequias 27, 15. Os Dedanitas. Passa aí para ver se eu peguei uma foto deles. Não, só a terra mesmo, o mapa, né? Não, vamos voltar aqui. Ezequias 27, 15. Ezequiel. Ezequias é o rei. 27, 15. Você não achou Ezequias aí? Hã? É o livro do Acrescentares.
Então, os dedanitas, né, a terra de Dedã é uma terra importante da Arábia, né? Era uma tribo forte, importante, né? Eles comercializavam marfim e ali um pau preto, né? Falam pau preto, deve ser uma madeira diferente e boa para trabalho, né? Então, pode passar. Ali, ó, nesse mapa, a gente consegue ver aonde era a Arábia, né? A terra da Arábia ali embaixo e o deserto da Arábia logo em cima, né? Então, ó, olha lá. Lembra quando eu falei da Babilônia? A Babilônia estava acima, né? Nesse deserto que você vê aí, que é aquele mar do deserto, né? E embaixo está a Arábia, tá? Então, ó, o Mar Vermelho ali, aí ó, a Arábia onde está circundando ali, o Egito para cá, Israel fica para o lado de baixo da Arábia, lado de baixo. Tá? Vamos lá? Pode passar? Versículo 14, ele fala assim: traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temã. Mas espera aí, Tema, né, na verdade, Tema, deserto, traga água. Água da onde? Do deserto. Por quê? Porque Tema é um oásis. Então, na Arábia, esse lugar chamado Tema, né, é um oásis. O que é um oásis, né? Oásis é um local onde tem a vegetação e água no meio do deserto, né? Então, você vê naqueles desenhos, naqueles filmes, que as pessoas têm miragens e conseguem ver um oásis lá, né? Aquele oásis lá no fundinho lá, e sai correndo e vai ver só tem areia, porque é uma coisa rara. Também. E é no deserto. Deserto. Então, olha só que coisa, né? Então, levai pão aos fugitivos da Arábia, que seria destruída, né? Ó, pode passar? Uma poderosa tribo, ali tem uma gente ali, que é da tribo de Quedar, povo de Quedar, né? Porque fogem diante das espadas, e diante da espada nua, diante do arco armado, e diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. Então Quedar era uma tribo forte, poderosa de guerra, né, da Arábia. Pode passar? Aí encerra, né? Então, o restante dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Então, todos esses países aqui, né, esses locais, a Babilônia, Edom e a Arábia, seriam derrubados por Deus, porque em algum momento esse povo fez muito mal a Israel, fez muito mal contra o povo de Deus, e era um povo cruel no geral, né? Próximo capítulo 22 inteiro, nós vamos fazer também na próxima aula, tá? Do 22 ali, do 1 até o 25, contra Jerusalém, agora contra o povo de Deus, amém?